existe um cardeal da igreja chamado Raniero Cantalamessa, que ainda está vivo, já na sua veneranda idade, e é muito bonito ouvir o testemunho desse irmão. Ele, padre franciscano, um homem de grande literatura, profundo, chegou num momento da vida que percebeu que ele não vivia a experiência de Cristo. Era um católico, por assim dizer, bom, mas formal. Faltou a experiência, faltava para ele a experiência com Jesus. E, num grupo de oração, ele então teve uma experiência fantástica. Foi anunciado para ele o querigma, ou seja, a paixão, morte e ressurreição de Cristo, o amor de Deus por ele. E ele, por assim dizer, sofre uma nova conversão. Este homem também foi convidado pelo Papa São João Paulo II para ser o pregador da Casa Pontifícia. E quem já teve a oportunidade de ler os escritos dele ou ter visto ele pregar, nós estamos diante de uma pessoa, de uma pregação de um nível verdadeiramente extraordinário. Mas o interessante, e o que eu quero focalizar na vida de Raniero Cantalamessa, é que lá no convento onde ele morava, porque ele é um franciscano capuchinho, tem um costume que o jornal chegava pela manhã, então aquele que estava na primeira cela, seria o primeiro quarto, lia o jornal e depois colocava na porta da segunda cela, do segundo quarto e assim por diante. De tal forma que até o final do dia, todos os franciscanos ali conseguissem ler o jornal. Notaram que depois da nomeação de Raniero Cantalamessa como pregador da Casa Pontifícia, ele, quando o jornal chegava na porta da cela dele, ele então passava o jornal para a próxima cela. Ele não lia o jornal. E aí, o guardião da casa pergunta para ele: Padre Raniero, mas por que o senhor não lê mais o jornal? E ele disse: depois da minha nomeação pontifícia, o meu único interesse é a boa notícia, o Evangelho. Bonito, não? E veja, isto para nós é uma lição bonita, porque nós temos a graça de ter um contato muito profundo com o Evangelho. Só o fato de sabermos ler aplicativos no celular, no computador, a Sagrada Escritura impressa em todas as línguas, com traduções de diversos tipos, mas não só isso. Nós hoje temos a capacidade de ter igreja perto de casa, de poder fazer silêncio, mas aí a pergunta que Jesus faz hoje vem diretamente ao nosso coração. O que é que nós estamos conversando pelo caminho? E hoje, com o mundo das informações, parece que nós falamos de tudo e percebemos imediatamente o vazio, porque falar de tudo parece que nós não estamos falando de nada. Exatamente porque falta no conteúdo o Evangelho. E aí, quando nós vamos ver as notícias que o mundo propõe, são sempre notícias que não provêm da boa nova. A corrupção, a mentira, a traição, que nos deixa desgastados, que nos deixa tristes, angustiados, nos deixam desnorteados, como os discípulos de Emaús. Estavam indo por um caminho sem direção, desnorteados, tristes porque colocaram as suas expectativas acima da promessa, acima do Evangelho. E a pergunta hoje que nos fazemos é exatamente esta: será que nós estamos ouvindo o Evangelho, a boa nova de Cristo, que nos chega por vários meios, pela Escritura, pela igreja, pela pregação, pela nossa oração, quando o Senhor nos fala diretamente? Ou nós estamos muito preocupados com as notícias que o mundo propõe e que, no fundo, são cheias de lógica, mas vazias, porque não contém o Evangelho?
Isto aqui, para nós, é interessante porque nos leva imediatamente para um exame de consciência. Porque se fomos iluminados por Cristo na Páscoa, o nosso modo de pensar é outro. Não é o modo de pensar do mundo, mas é o modo de pensar de Cristo, um modo iluminador. Porque iluminados, podemos também iluminar. E é interessante que nós observamos que as pessoas passam horas e horas diante do tablet, diante do celular, diante do computador, diante da televisão, e pouco tempo disposto para ouvir o Evangelho, a boa notícia. Os brasileiros figuram aqueles que no mundo mais passam horas diante do celular, em média de 6 a 8 horas. É muita coisa. E 6 a 8 horas virando reels ali, virando essas coisas, mas que não tem vida. Com a sensação de que estamos buscando estar sempre informados, mas para nós, a verdadeira informação é aquela que Cristo nos dá, não aquela que o mundo nos dá. E um cristão deveria se colocar pronto para ouvir o Evangelho e querer sempre cada vez mais a boa notícia, porque as notícias que o mundo nos dá não são notícias boas. E quando ouvimos boas notícias, nós somos aqueles que publicamos, que proclamamos esta boa notícia também às pessoas. Mas porque escutamos mais as notícias do mundo, estamos proclamando sempre a má notícia. Não estamos bem dizendo, estamos mal dizendo. Nós não temos o mal dizer, não temos o bem dizer. E isto é maldição. Um cristão é aquele que não é aquele que maldiz, é aquele que bendiz. E quando nós dizemos bem, quando nós proclamamos o Evangelho, quando entendemos que a luz de Cristo que nos alcançou, ela vai ao encontro do outro. E não me venham com as desculpas dizendo, não, mas estamos lá porque o Evangelho e isso e aquilo. Jesus Cristo não usou comunicação de massa. Jesus Cristo proclama o Evangelho de um a um, porque Ele se interessa por quem está diante dEle, com amor infinito, como se interessou por esses discípulos que estavam perdidos. E quantos irmãos que nós conhecemos no mundo que estão perdidos, esperando a boa notícia, esperando o Evangelho, mas nós muitas vezes preferimos a fofoca, preferimos a crítica, preferimos o mal dizer, preferimos muitas vezes a falsidade, a mentira, quando nós somos chamados a bendizer, a proclamar o Evangelho, a boa notícia. E aí, a exemplo de Raniero Cantalamessa, ouvir o Evangelho todos os dias, ler o Evangelho, estar em oração para ouvir aquilo que o Senhor quer. É isso que nos constitui. E quem dera se a nossa mente, nossa conversão, não só de cabeça, obviamente, todo o nosso ser, vivesse esta metanoia, ou seja, esta conversão profunda, que transforma completamente a nossa vida e também o nosso modo de pensar. E por causa disso, a capacidade de comunicar a todas as pessoas aquela luz. E aí podemos usar o modo da vigília pascal, não? A luz de Cristo, quando entra na igreja para iluminar aquela escuridão, ela vai sendo passada de um a um. A vela que nós seguramos naquele dia é a luz de Cristo que chegou até mim. E esta vela que me ilumina, esta luz que me ilumina, é chamada também a iluminar os demais. Ela não foi apagada. E aí, quando nós cristãos vamos iluminar os irmãos, vamos repartir o pão. Quando Jesus nos fala, o nosso coração esquenta. Como os discípulos de Emaús vão dizer, não se esquentava o nosso coração enquanto ele nos falava da Escritura? E aqui me dirijo ao Hassan e à Fernanda. E por quê? O Hassan falou comigo 2 vezes. Ele disse, padre, se estou casando, muito devo ao Senhor. O que me deixa alegre e também vergonhoso, porque eu sei que eu sou pecador. E ele disse as 2 vezes, porque as suas palavras me tocaram profundamente. Que bonito isso ouvir, viu? Que bonito ouvir isso de vocês. É o Evangelho que chega até eles. E hoje, ele se torna um Evangelho para nós. Porque dar um passo em direção ao matrimônio
não é dar o passo como o mundo imagina, é este passo aqui, de vir na missa do domingo, diante de um monte de convidados para a ceia do Senhor, para o banquete nupcial do Cordeiro, para participar também do banquete nupcial dos dois, em que Cristo se faz presente. Jesus Cristo está ao nosso lado, mas porque nós estamos assim, querendo as informações só do mundo, nós temos às vezes a mania de ficar ali focalizados, sepulcrados, fechados, enclausurados, embalsamados, a gente pode usar uma série de adjetivos, estar ali e esquecer que Jesus está do nosso lado. E que bom que o Hassan e a Fernanda perceberam que o coração deles esquentava quando Jesus tocava através do sacerdote, da comunidade, o coração deles, e eles deram este passo, um passo bonito, porque hoje Jesus participará da vossa vida. Já não é mais uma vida como alguns minutos atrás. Agora o vosso amor se configura a este amor aqui, da cruz. Porque o maior exemplo de matrimônio não é a Sagrada Família, viu? É Jesus Cristo na cruz. É o grande matrimônio. Por isso, hoje vocês recebem Cristo. Vocês não deixam Ele ir embora. Como os discípulos de Emaús, vocês dizem: Senhor, fica conosco. Fica conosco. É tarde, o dia declina. Talvez perceberam ali que no declinar do dia, cadê Jesus? Está aqui, chama Ele. Deixa Ele vir conosco. E esse convite também é para mim e para você. E a beleza disto aqui está no fato de que eles vão reconhecer Jesus no momento de partilhar o pão, no momento eucarístico. E a nossa vida tem sentido quando nós assumimos esta dimensão eucarística de repartir aquilo que somos, porque é somente neste repartir que nós vemos a nossa vocação. O Hassan e a Fernanda até agora se repartiram, mas agora se repartem muito mais porque se repartem em Cristo. E o repartir na vida matrimonial é a coisa mais importante, porque ninguém vive para si, mas vive dentro de uma comunhão. Esta comunhão que gera a vida, e tem aqui a filha deles, não? Graças a Deus por ela, lindíssima, né? Está ali, não? Feliz, fruto desse amor maravilhoso do papai e da mamãe, do repartir que gera vida. E esta é a beleza. E que bonito poder presenciar isto hoje. E a partir de hoje, Hassan, Fernanda, peço de coração que vocês sejam estas testemunhas do Evangelho, que vocês digam às pessoas a boa notícia, que é o que nós queremos ouvir. Na missa das 8 da manhã teve um casal de 49 anos de matrimônio, é a boa notícia. Nas missas hoje, pelo menos dois casais me falaram que receberam a graça do filho, boa notícia. Sempre a boa notícia, é a boa notícia de Cristo, que nos move, que nos eleva, que traz vida na nossa vida. E esta é a beleza. E os discípulos de Emaús vão nesta linha. Disse em todas as missas e direi nesta também. Quando o padre prepara a homilia, e preparando esta homilia nesta semana, ou seja, preparar a homilia demora muito. Para eu falar aqui esses 15 minutos, 12 minutos, eu gasto umas 4 horas mais ou menos. Porque não é uma questão intelectual, é oração. Preciso pedir ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer dizer para o meu povo? Que é dele, né? Só que antes dele dizer para vocês, ele vem dizer para mim. E as palavras que digo para vocês, elas primeiro me interpelaram. E eu, Padre Douglas, que sou muito de ouvir jornal, de ler jornal, gosto muito, percebo que muitas vezes eu estou muito mais ligado com a má notícia do que com a boa notícia. Mais com aquilo que não é evangelho do que é evangelho. E tomo hoje a decisão de me dedicar exclusivamente ao evangelho, de ouvir todos os dias a boa notícia. E eu espero que você também tome esta decisão. Não é dizer ser alienado, mas é dar ao mundo uma luz nova. Como os nossos irmãos aqui, a Fernanda e o Hassan, estão trazendo para o mundo uma luz nova. Porque a união entre um homem e uma mulher, no sacramento, na cruz de Cristo, na ressurreição, traz ao mundo uma luz nova. Traz ao mundo algo que é um milagre.
E nós vamos ver a união desses nossos irmãos, que muda a vida deles. Eles não vão viver mais, estavam juntos na mesma casa, mas agora tudo muda, porque Cristo está presente, não é a mesma coisa. Este entregar-se um ao outro ilumina cada um de nós também. E nós somos chamados a isso, porque ouvindo o Evangelho, das diversas maneiras, através da Mãe Igreja, que todos os dias nos dá uma palavra do Evangelho, através do nosso estudo pessoal, através da nossa oração, através da comunhão com os irmãos, através da nossa Eucaristia, nós passamos a ser pessoas novas. E aí assumimos esse estilo, não? Iluminados nós partilhamos, iluminados nós iluminamos com o Evangelho. Que Maria Santíssima interceda por cada um de nós. Que Maria Santíssima interceda pelos nossos irmãos hoje, o Hassan e a Fernanda, que se esposarão. E já agora peço aos dois uma grande salva de palmas, não?